Queria abrir com vocês Salmos capítulo 42, nós vamos ler os versos 1 e 2. É um texto muito conhecido de todo mundo. E o tema da mensagem de hoje é Sede de Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Davi, durante muitos anos da sua vida, teve que fugir de Saul. E por isso ele sentia muita saudade da presença de Deus no templo, no tabernáculo especialmente. O templo não existia ainda, foi o seu filho Salomão quem construiu. Mas de estar adorando a Deus no meio da congregação. E ele então, por causa dessa profunda saudade que ele tinha, ele escreveu esse salmo usando a sede que a gente tem, de água, principalmente ele que andava no deserto, observava as corças, procurando um lugar onde pudesse beber. Ele dizia: como suspirar a corça pelas águas, a minha alma tem sede de Deus. Sabe, queridos, a água é o elemento mais vital para a humanidade, aliás, para todos os seres vivos. Quando nós não bebemos água, o corpo naturalmente nos avisa através da sede. Quantos aqui já tiveram a sensação de uma sede intensa? Graças a Deus nós vivemos num país que tem muita água, Mas pois bem, a falta de água pode matar uma pessoa. Porque a água, ela é fundamental em todos os processos biológicos do corpo. A água controla a temperatura do corpo. A água é fundamental na eliminação das toxinas. Geralmente uma pessoa que bebe menos água, ela começa a ter problemas nos rins. A água é fundamental. E a sede é a maneira como Deus nos avisa que estamos com necessidade de ingerir água, ingestão de água. Acontece que a vida que nós vivemos, muitas vezes atribulada, com um monte de coisas a fazeres, pressão psicológica, trabalho, muitas pessoas acabam se esquecendo de beber água. E o corpo vai deixando de avisar a necessidade desta ingestão. E aí as pessoas começam a adoecer. Elas vão acumulando líquidos, vão desenvolvendo uma série de consequências, de efeitos, como secura na boca, secura nos olhos, algumas vezes náuseas, algumas vezes ânsia de vômito. E a verdade é que os médicos dizem que nunca vivemos um tempo de tanta gente desidratada. Por quê? Porque deixaram de ter o sinal do corpo, da necessidade pela água, que é a sede. Eu quero usar desta metáfora que foi usada pelo salmista, para dizer que mais importante do que a água é a presença de Deus. Do mesmo jeito que sem água você morre, sem Deus você morre eternamente. E do mesmo jeito que alguém pode começar a perder a sensação de sede, e cada vez mais por conta de elementos externos ao corpo, começar a adoecer o seu corpo com a ingestão de água insuficiente. Alguém que perde a sede por Deus também começa a adoecer espiritualmente. Então hoje eu quero aqui falar para vocês sobre algumas verdades absolutas no que diz respeito à sede de Deus. Eu digo absoluta porque, a exemplo da água como elemento vital para a vida, assim também é a presença de Deus como aquilo que nos dá vida e que nos dá propósito. Portanto, as verdades que eu vou apresentar aqui são absolutas, são inquestionáveis.
são verdades que devem trazer reflexão para cada um de nós e confrontação também. A primeira verdade é que a sede de Deus nesta vida é universal. Diga assim: a sede de Deus nesta vida é universal. Isso significa que todos que não têm a Deus têm uma profunda sede interior, ainda que não saibam. Nós temos na Bíblia a história de uma mulher, a mulher samaritana, e nós tivemos a oportunidade de passar pela Samaria, perto do lugar onde esta mulher foi tirar água de uma fonte e Jesus se encontrou com ela. Está lá em João capítulo 4, versículos 5 a 15, que diz assim: chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Isso é meio-dia, tá? Esse horário aqui é judaico, hora sexta é meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondendo ela: água viva, Maim Haim, no hebraico significa água corrente, tá? Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Ou seja, para o corpo físico, a necessidade da sede é constante. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. A verdade, gente, é que esta era uma mulher que estava indo ao poço meio-dia, porque a reputação dela era ruim. Meio-dia em Israel, irmãos, no meio do deserto, é causticante. Então as mulheres iam buscar água no poço por volta das 6 horas da manhã. Mas aquela mulher, ela não queria se encontrar com as outras mulheres. Afinal de contas, ela já tinha casado 5 vezes e ainda estava amasiada com o 6º homem. Então ela vai num momento que ninguém pudesse encontrá-la. E a Bíblia diz num texto paralelo que Jesus sentiu necessidade de passar pela Samaria. Jesus foi até lá por causa daquela mulher. E Jesus usa, para começar o diálogo, desta metáfora. Do mesmo jeito que você está aqui, porque tem sede no seu corpo, eu tenho para te dar uma água que vai mitigar a sede do seu interior. Então, esta é a primeira verdade que eu quero falar para vocês, meus queridos. Eu quero dizer para vocês que todo mundo tem uma história para contar. Aquela mulher tinha uma história e a vida não a tratou muito bem. Mas eu quero dizer que Jesus encontrou aquela mulher no auge da sua necessidade. E ainda que você também tenha a sua história para contar, tenha os seus erros, os seus pecados, eu quero dizer que Jesus quer mitigar a tua sede. E a sede interior daquela mulher era revelada em seus casamentos fracassados. Na verdade, ela a vida inteira quis matar a sede do amor, buscando muitos homens. E nenhum deles pôde preencher o seu vazio. E ela continuou trocando. Eu já estava no 6º homem. E ainda assim permanecia com o vazio no seu coração. E Jesus então lhe explica a origem da sua verdadeira sede.
no versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias e ele te daria água viva. Eu comecei falando que a sede por Deus é universal. Todos nós temos a sede de Deus, mesmo quando não sabemos, mesmo quando, a exemplo do nosso corpo, a gente começa a tratar mal o nosso espírito. Quando você bebe bastante água, diariamente e regularmente, você começa a sentir bastante sede nos momentos que o corpo está pedindo. Mas quando você começa a substituir a água por outros líquidos, ou até mesmo por trabalho, ou por outras coisas, o corpo começa a adoecer. E até mesmo o sinal da sede, que é algo tão saudável, começa a diminuir na vida das pessoas. Eu quero dizer que tem muita gente hoje, aqui mesmo, tentando matar a sede da alma através de outras coisas, achando que a sua felicidade, a sua plenitude, ela vem como consequência de uma carreira bem-sucedida. Talvez através de amor de pessoas, de amizades, de casamentos. E quando fica o vazio, quando fica a sede, as pessoas acabam trocando os elementos que são usados para preencher em vão. Acontece que só Deus pode preencher o seu vazio. Você sabia disso? Enquanto você não beber da água que Jesus tem para te dar, você nunca vai ter plenitude. Você já sentiu muita sede em algum momento? Alguém te traz uma água gelada? Eu me lembro quando eu estudava no seminário, eu era jovem, a gente jogava futebol, vôlei, todos os esportes toda semana. E tinha dias que a gente tinha que, além de jogar, a gente tinha que fazer o trabalho chamado de tarefão. No meu caso, eu era o maior latrineiro do Palavra da Vida. Eu deixava os banheiros limpos. Aí depois me colocaram para capinar. Eu chegava às 5:30 da tarde em casa, morto, sentava na escada. A Lília trazia uma jarra de água gelada, cheia de gelo, 1,5 litro. Eu tomava a jarra inteirinha. Quem já sentiu a sede assim? Não é maravilhoso quando você vai tomando aquela água e ela vai mitigando a sua sede? Eu quero dizer que Deus é assim também. Quando a gente encontra o Senhor e Ele começa a mitigar a nossa sede, começa a preencher o vazio da nossa alma, nós começamos a entender o que é plenitude. E eu quero dizer para você hoje, meu querido, que talvez você tenha entrado aqui hoje cheio de vazios e com sede de não sabe o que. E eu quero te dizer que esta sede é da presença de Deus. E Ele está aqui hoje, assim como Jesus encontrou aquela mulher, Ele está aqui hoje para te encontrar na sua necessidade e na sua sede. Aquela mulher ouviu a oferta de Jesus e colocou algumas objeções. Os versos 11 e 12 diz assim: respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é funda. Ela olhou para Jesus, viu que ele não tinha balde nenhum. Você não tem com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Isso acontece na vida também das pessoas hoje. Quando você fala de Cristo, as pessoas colocam as suas objeções. Eu já tenho a minha religião, eu já tenho a minha fé, eu preencho a minha vida com objetivos, a minha vida tem razão de existir, eu faço bem para o meu semelhante. Agora eu pergunto para você: você já teve a sua alma saciada da sede de Deus? Até mesmo, irmãos, a religiosidade pode ser um paliativo para substituir a palavra de Cristo ou a pessoa de Jesus. Então quero dizer para você que se você quer realmente matar a sede de Deus, você precisa de um encontro pessoal com Ele. E não só um encontro único, você precisa encontrá-lo sempre. Porque nós, enquanto estivermos nessa vida, nós podemos nos esvaziar da presença e da comunhão de Deus.
Amém? Glória a Deus. Por falar em sede, eu vou beber um golinho d'água. Mas para toda objeção, Jesus tem uma revelação. E Jesus revela a ela, aquela mulher, a verdade. E do mesmo jeito que Ele não desistiu daquela mulher, Ele não desiste de você. Às vezes você está aí pensando, Deus não se importa comigo. Já faz muito tempo que eu não sinto a presença de Deus. Já faz muito tempo que eu não choro quando eu vou orar. Já faz muito tempo que eu não ouço a palavra de Deus e aquilo não mexe comigo. Deus não se importa mais comigo, eu estou fora da vontade de Deus. E eu quero te dizer que Jesus não desiste de você, assim como não desistiu daquela mulher. Hoje Ele tem uma palavra para você. Hoje Ele quer mitigar a sede do teu coração. E ele respondeu, os versos 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que Jesus tem para dar é a presença do seu Espírito. João Batista falou: eu vos batizo com água, mas vem aquele que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Mas Jesus também disse no último dia da festa dos tabernáculos: eia, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E a Bíblia diz que ele falou assim, falando a respeito do Espírito Santo que seria derramado no dia do Pentecostes. Quantos aqui creem em Jesus? O Espírito Santo está em você. A fonte da água viva está em você. O que você precisa fazer é buscar o Senhor, buscá-lo em oração, buscá-lo na leitura da sua palavra. Quantas vezes na minha vida eu estava seco e eu fui ler a Bíblia, e a Bíblia vai entrando na minha alma como uma fonte de água viva. E eu entrei muitas vezes na presença do Senhor triste e saí alegre, entrei seco e saí cheio. E Ele diz: esta fonte é para jorrar para a vida eterna, é para nunca mais você ficar no deserto. Deus tem para você fonte para jorrar na vida eterna, amém? Para a vida eterna. E nesse momento que ela entende a revelação, e é tão importante ser exposto à palavra para compreender a revelação, ela pede que ele lhe dê de beber. Versículo 15 diz: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela não entendeu ainda completamente, porque a água desta vida ela ia continuar tendo sede, mas a água da vida, que é Jesus, ela nunca mais precisaria ter sede, na medida que Ele sempre estaria disponível a ela. Então a primeira verdade absoluta, isso significa que é universal, que é para todos nós, todos os seres humanos. Diga assim: todos nós temos sede de Deus. Não adianta tentar preencher, é a mesma coisa. Você está com sede, você toma uma Coca-Cola, o que faz? Parece que mata a sede, mas você fica com mais sede. Por quê? Porque ela tem açúcar, ou então tem adoçante, essas porcarias. Para você matar a sede tem que beber água. Não substitua a água da vida que Jesus tem para te dar com nada desta vida. Porque existem pessoas podres de rica, e são tão pobres que a única coisa que tem é dinheiro. Existem pessoas que tentam preencher de todas as maneiras, com carreira, com sucesso. Hoje está muito em alta, todo mundo aí querendo ser bem sucedido, todo mundo querendo, sabe, brilhar na internet. Queridos, isso tudo é nada. Isso tudo é nada. Somente Deus pode preencher o vazio da sua alma. Eu conheço pessoas que começaram bem, que começaram desejando usar da sua vida para a glória de Deus, e que por qualquer um desses paliativos desviou o seu foco, a sua visão, o seu coração, e hoje estão aí
acreditando que essas coisas podem trazer alegria. Se dinheiro trouxesse felicidade, você não via homens e mulheres cheios de dinheiro se drogando até se matar. Não vou citar ninguém aqui, mas vocês conhecem quantos artistas que se perderam e que morreram por causa de usar drogas. Se sucesso, se inteligência, se intelecto fosse felicidade, um homem como Albert Einstein, o cara conhecido como o maior gênio da humanidade, não seria incapaz de lidar com a sua própria esposa e a sua própria família. Só Deus, diga, só Deus pode preencher o meu vazio e a sede da minha alma. Existe uma segunda verdade absoluta que eu queria falar a respeito da sede. É que o inferno é um lugar de sede eterna. Isso também é um absoluto. Esta também é uma verdade inquestionável. E eu quero usar para provar este axioma Lucas 16, de 19 a 24, é uma história conhecida por muitos. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Este era um homem que tinha tudo o que o mundo oferece. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio do Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que isso não é uma parábola. Uma das regras da hermenêutica em relação às parábolas, que nunca nomes são citados. E aqui, Abraão é uma pessoa real, o rico é uma pessoa real, e Lázaro, o mendigo, é uma pessoa real. Então, Jesus, na verdade, está contando uma história que ele recebeu a revelação de Deus, de algo que pode ter acontecido muito antes da vinda dele, ou até mesmo que estivesse acontecendo naquele tempo. Então, o que nós vemos aqui é que temos um homem que tentou a vida inteira preencher a sua sede com riquezas, com fama, com uma vida regalada. Se vestia de púrpura, tinha dinheiro, tinha status, tinha poder. E estas coisas tomaram o lugar de Deus na vida dele. E por isso, ele nunca buscou a Deus. Ele era completamente diferente daquele pobre, que vivia à porta da sua própria casa. Por quê? Porque aquele pobre, mesmo não tendo nada desta vida, ele tinha Deus. Este homem, ele era aceito, provavelmente admirado pela sociedade. Mas algo deu errado e ele morreu. O Lázaro também morreu. Mas quando o rico morreu, a sua verdadeira sede aumentou. E eu quero dizer para você que a sede é um dos principais tormentos dos muitos que o inferno tem. Mas eu não vejo que esta sede ela é física meramente. Aliás, eu creio que esta sede que vai haver no inferno é a ausência completa da presença de Deus. Porque tem gente que pensa que pode viver sem Deus, absolutamente sem Deus, mas não é verdade. Ainda que não saibam, eles estão debaixo de uma atmosfera de Deus. Por exemplo, uma pessoa que não crê em Deus pode amar e ser amada? Sim ou não? Existem casamentos que são muito bem sucedidos mesmo entre pessoas que não creem em Deus. Sem que elas saibam, elas estão usufruindo da bênção de Deus. Por exemplo, a bênção de enxergar a beleza. Quantos aqui já viram o mar
um dia, um sol azul e o mar está brilhando. É lindo ou não é? Então a beleza de uma música, a beleza de uma criança, o sorriso de uma criança, um abraço, como eu vi aqui, um casal de perto de 90 anos se abraçando, no momento eu chorei ali, irmãos. Tudo isso é a presença de Deus. A Bíblia diz claramente que neste mundo Deus manifesta a sua glória. Através deste mundo, o firmamento anuncia as obras da sua mão. Então, ainda que as pessoas pensem que elas não recebem nada de Deus, elas recebem muito de Deus. Mas alguém que faz a escolha de não beber da água viva, um dia estará irremediavelmente sem nenhum resquício da presença e do amor de Deus. Será uma dor profunda, um vazio inigualável. E aquele homem então tem uma visão do seio de Abraão, enxerga Lázaro no bem bom, enxerga o pai Abraão e ele fala: pai Abraão, pede ao Lázaro que molhe o dedo na água para que possa botar na minha língua e mitigar a minha sede, porque eu estou vivendo atormentado. E a resposta: os que estão aqui não podem ir para lá, nem os daí passar para cá. Então deixa eu ir lá para falar com os meus irmãos, para que eles não venham para cá. Eles têm a lei e os profetas, eles têm a palavra de Deus. Então eu quero dizer para vocês, meus queridos, ainda que muitas pessoas estejam querendo banalizar a palavra de Deus, dizendo que não há inferno, Jesus falou sobre o inferno, e a ausência de Deus é resultado da escolha do homem. A sede que vai haver no inferno é o pior dos tormentos, é a ausência absoluta da presença de Deus. Em terceiro lugar, eu quero dizer a respeito ainda do inferno, que Jesus suportou a sede do inferno na cruz. Antes que ele morresse, ele clamou: tenho sede. E não lhe deram água, lhe deram vinagre. Mas ele suportou isso para que você e eu não tenhamos que suportar. Ele suportou a ausência do Pai. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele suportou o abandono, a rejeição, Deus virando as costas. Para quê? Para que você e eu, que somos pecadores, jamais tenhamos que suportar isso. Amém, irmãos? Então quero dizer que ainda que o inferno seja real, Jesus tem um antídoto para o inferno. Ele suportou a nossa condenação no Calvário, para que nós pudéssemos receber a comunhão com o Pai. Portanto, a primeira verdade absoluta, diga assim: a sede por Deus é universal. Diga, em segundo lugar, o inferno é um lugar de sede eterna. Queridos, não tem volta. Enquanto você está nessa vida, você tem a oportunidade, até na última hora. Sabe por que eu me emocionei de ver esses dois senhores aqui? Porque o batismo, irmãos, é o testemunho público da nossa fé. É o testemunho de dizer sim para Deus. Que lindo! Eles tiveram tempo de fazer isso. Quantos de vocês já oraram por uma pessoa moribunda e ela disse sim para Deus? Aí você fala: será que ela foi para o céu? Claro. Porque se crer no coração e confessar com a boca, será salvo. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e viva. Mas esta decisão e esta escolha é individual. Sem Jesus, sem a água da vida, nenhum de nós será saciado eternamente com a presença de Deus. A terceira verdade absoluta que eu quero apresentar aqui para vocês é que o convite de Deus é para todos os que têm sede.
Todos pecadores. Homens, mulheres, jovens, velhos, brasileiros, europeus, norte-americanos, japoneses, chineses, muçulmanos, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa a sua condição, não importa o seu passado, não importa a sua condição espiritual. Agora, o convite de Deus é para todos os que têm sede. Apocalipse 22:17. Eu amo o livro de Apocalipse. Ele é um livro que mostra como o Senhor dos Senhores vai assumir a sua autoridade sobre as nações da terra, como Rei dos Reis. Mas ele termina o livro dizendo: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia para todos. Esta é a última palavra de Deus em toda a Bíblia. O Espírito e a noiva dizem: vem. A noiva somos nós. A nossa mensagem tem que ser esta. Aquele que ouve, diga: vem. Diga assim: vem. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: vem. Aquele que tem sede, quem quiser, receba de graça a água da vida. Queridos, esse versículo é maravilhoso, porque o texto começa dizendo: aquele que tem sede, venha. O que nos dirige para Deus é a sede dele. Olha, queridos, eu fui o quinto filho. Meu pai, filho de italianos, minha mãe, filha de italianos. Homem e mulher muito honestos, muito decentes. Minha mãe trabalhava o dia inteiro dando aula de piano. À noite ela dava aula de declamação e de inglês. Meu pai também saía vendendo terras, fazendas. E eu fui criado numa cidade, Olímpia, como um menino solto. E por alguma razão, dentro de mim, eu tinha uma raiva do mundo. Eu cresci ouvindo de todos ao meu redor: esse menino não vai dar certo. Algumas vezes eu vi meu pai falando para minha mãe: eu não sei mais o que fazer com ele. Não tem jeito. Expulso de escola. A mãe dos meus amigos olhavam para mim dizendo: esse menino não anda com ele, que daí não vem coisa boa. Mas lá dentro de mim, eu tinha uma sede de Deus. Só que a dor que eu sentia era maior. Até que um dia, alguém teve coragem de olhar para mim e acreditar que Deus tinha um propósito para a minha vida. Dona Zélia. E ela me convidou para ir ao acampamento em São José do Rio Preto, em fevereiro de 81. Na primeira noite, a Eliana cantou aquela música: como agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênção sem medida. Não sei se a letra é essa. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, pelas bênçãos, com teu sangue, seu poder. A Deus seja a glória, sãos sem fim. Quando ela terminou de cantar, eu estava em prantos lá na frente. E eu me lembro que eu disse para Deus, até na hora que eu me entreguei, eu disse: Deus, se tem perdão para os meus pecados,
eu quero não mais me lembrar dos cigarros, porque eu nunca conseguia deixar o cigarro. Era uma sexta-feira à noite, 27 de fevereiro. Passou sábado, passou domingo, segunda, terça, na quarta estávamos voltando. O ônibus parou na estrada para a gente comer alguma coisa e ir ao banheiro. E eu vi uma pessoa fumando. Depois de 4 dias, naquele momento, eu comecei a chorar. Porque eu recebi a revelação de que o Senhor tinha me aceito. E pode aplaudir. Irmãos, nunca mais eu pus um cigarro na boca. Eu cheguei na minha casa, contei o testemunho, meu pai e a minha mãe fumavam, eles ficaram com medo que eu fosse voltar, eu disse não. A presença de Deus é tão forte na minha vida, que eu não preciso mais disso. Queridos, eu nunca mais tive vontade, eu nem lembro qual que é o gosto. Eu provei da água da vida. Desde então eu tenho uma sede insaciável por Deus. Eu quero cada vez mais. E eu quero dizer para você que Ele te ama e que Ele está aqui hoje. Ele é a fonte da água viva que quer mitigar a tua sede. Não importa quem seja você. Embora a água da vida seja para todos, somente os que têm sede vêm. Eu pergunto para você, você tem sede de Deus? Você já viu algum documentário, quando na África começa a ficar muito seco, sobram algumas poças d'água, e nessas poças d'água, os animais vêm para beber, e muitas vezes, o leão está do lado da corça. Muitas vezes, o animal está ali bebendo, e ele está correndo o risco de um crocodilo abocanhá-lo. Mas a necessidade da água é maior do que o risco de vida. E eu quero dizer para você que enquanto você não entender que a sua necessidade de Deus é maior do que tudo aquilo que você vai perder nessa vida, você vai escolher outras coisas para preencher a sua sede. Mas no momento que você entender que você é um pecador e que sem Deus você vai morrer eternamente, você nunca vai buscá-lo. Mas no momento que você reconhece que sem Deus você está perdido, você vai buscá-lo e vai dizer: eu tenho sede. Diga: eu tenho sede. Esse texto ainda nos mostra que os sedentos são convidados a beberem da água da vida. Sabe, queridos, eu quero te dizer que Jesus não vai alimentar o seu sentimento de autocomiseração. Ai, coitado de mim. Ai, porque eu fui desamado, eu tenho tantos traumas, eu tenho tantas feridas. Jesus jamais vai alimentar o seu sentimento de autocomiseração, porque Ele tem a solução. O que Ele vai fazer é: você tem sede, eu vou encher a tua alma da água que preenche a sua alma para sempre. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus, diga: eu creio. Hoje Ele te convida. Eu não sei qual é o seu problema, mas Ele sabe. Hoje Ele te convida para te dar de beber da água da vida. A água da vida, querido, você não pode comprar. Ela é de graça. Mas você precisa crer. Efésios 2:8-9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom, é dádiva, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É de graça. É para quem quer. E o convite de Deus hoje para você: você está com sede? Vem beber, é de graça. Mas você tem que dar passo em direção à fonte. Lá na cruz, furaram o lado de Jesus.
e saiu sangue e saiu água. Sangue misturado com água. O sangue para te provar que os seus pecados foram perdoados. E a água para te provar que Ele tem o necessário para matar a sua sede. Quantos creem nisso? Do que você tem sede hoje? O que é que está te norteando buscar, lutar pela vida? Somente Cristo pode saciar a sua sede. Essa água sempre será de graça, basta você fechar os seus olhos e abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu preciso desta água. E Ele vai te fazer ser dessedentado. Quem dela beber nunca mais terá sede. Quando eu olho para trás, eu vejo aquilo que os homens profetizaram a meu respeito. Deus certamente um dia falou para mim: filho, eu sei quais são os planos que eu tenho a seu respeito, que são planos de paz. Se você beber dessa água, você estará em paz com Deus. Haverá momentos de vazio, é claro, nós somos humanos, e ora a carne tenta vir de volta, ressuscitar, mas Jesus ainda está disponível. De Gênesis a Apocalipse, o amor, a graça, a misericórdia de Deus está disponível. Se você tiver sede, quem recusar terá sede eternamente. Quem dela beber será pleno eternamente. Você pode continuar acreditando que o que vai te trazer felicidade é o dinheiro, o sexo, o poder, a riqueza, a admiração das pessoas. Nada disso preenche o vazio. Um dia, eu me encontrei com Jesus numa fonte. Estou usando de metáfora, porque para cada um de nós, aquele poço de Jacó é o lugar e o tempo em que o Eterno o encontrou com a sua criatura. E ele se tornou a ponte entre o mundo pecador e o Deus Santo. E quando nós bebemos da sua água, nós nos tornamos filhos de Deus. Eu tenho sede da vinda de Jesus. Todos os dias eu digo: Senhor, não sei se será na minha geração, mas eu digo: Maranata, vem Jesus, porque eu te espero. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, querido. Você que está em casa, feche os seus olhos também, fale com Deus. Primeiro eu quero perguntar para você: você tem sede de Deus? Você gostaria de beber da água que Ele tem para te dar? E ser dessedentado por ela? Você quer entregar hoje todos os paliativos que você tem buscado para encher a tua alma e que não podem encher, nem preencher e nem matar a sua sede? Se alguém tem sede, venha. E aquele que crê, venha. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem tem sede, vem beber de graça da fonte da água da vida. Se hoje você quer entregar a sua vida para Jesus e quer beber da sua água, se você hoje precisa desta água, como a corça suspira pelas águas, se você hoje tem sede de Deus, Ele está aqui para te receber.
Talvez você esteja até num momento em que nem isso você tem mais. Mas se você disser para Ele: Senhor, nem sede eu estou sentindo mais, mas eu vi a Tua palavra e eu quero sentir a sede de Ti. E você quer entregar a sua vida, o seu futuro, o teu passado, o teu presente a Deus, e dizer para Ele: Senhor, eu quero beber desta água, como aquela mulher samaritana disse. Eu vou orar pela sua vida onde você estiver. Levante a sua mão. Graças a Deus. Fique com a mão levantada. Graças a Deus. Há mais alguém que quer entregar hoje o seu coração, a sua alma, o seu espírito, a sua vida para Jesus? Levante a sua mão onde você estiver. Eu vou pedir para você que levantou a sua mão, venha aqui à frente, eu vou orar por você, querido. Hoje você vai fazer essa entrega em nome de Jesus. Saia do teu lugar. Hoje é dia do Senhor mitigar a sua sede. Pode sair do teu lugar. Você que está aqui agora, põe a mão no seu coração. E você que está me vendo pela internet também, diga: Senhor Jesus, eu não quero trocar a Tua água viva por nada neste mundo. Eu te entrego aqui no altar tudo que eu tenho usado como paliativo para enganar a minha sede. Hoje eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu declaro que somente a Tua água pode preencher a minha alma. Eu renuncio aos meus vazios. Eu renuncio a tudo aquilo que vem para preencher no Teu lugar. Enche-me, Senhor, com a Tua água viva. Eu te confesso, eu te bebo, eu te recebo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.